Olá pessoal, tudo bem? Bom, então hoje vamos começar a isomeria, parte 1, capítulo 4, ok? E o que é a isomeria? Então, a isomeria é a propriedade em que dois ou mais compostos químicos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. Porém, as fórmulas estruturais são distintas, tá? Então, esses compostos que têm mesma fórmula molecular, mas que apresentam fórmulas estruturais diferentes, eles são chamados de isômero. Iso é igual e meros são partes, então tem partes iguais. Os isômeros, eles têm propriedades físicas diferentes e muitas vezes também apresentam propriedades químicas diferentes, dependendo se for de funções orgânicas diferentes, né? Então, por exemplo, vamos considerar alguns compostos que têm a fórmula molecular C7H8O. Olha aqui, nós temos esse aqui que é um fenol, esse aqui que é um álcool e esse aqui que é um éter. Todos eles têm essa fórmula C7H8O, mas têm funções orgânicas diferentes e fórmulas estruturais também diferenciadas, ok? Bom, vamos continuar então aqui, O fenômeno da isomeria, ela vai se dar de diversas maneiras. Então, a gente tem aqui a isomeria, que ela pode ser plana ou espacial. Essa isomeria plana, vocês vão ver que ela pode ser estática, e a gente vai ter 4 isomerias estáticas, que é a isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição e a metameria. E a isomeria plana, ela também pode ser dinâmica, no caso da tautomeria. A isomeria espacial só tem duas, que a gente já viu, nós já vimos todas, né? Mas nós vimos essa aqui por último, lá no segundo ano do ensino médio, que é a geometria cis-trans e a isomeria óptica, tá? Vamos começar então falando da isomeria plana, que é o fenômeno em que os isômeros podem ser diferenciados por suas fórmulas estruturais planas, tá? A primeira isomeria plana que nós vamos ter aqui, então, é a isomeria de função ou isomeria funcional. O que acontece aqui? São compostos que têm a mesma fórmula molecular com fórmula estrutural distinta, porque apresentam funções diferentes, tá? Então, vamos ver o exemplo aqui. Nós temos o C2H6O. Para essa fórmula molecular, olha aqui, nós temos dois isômeros diferentes. Então, nós temos a mesma fórmula molecular e as fórmulas estruturais são distintas, uma diferente da outra. Assim como as suas funções orgânicas. Observem na primeira, nós temos um éter, o metoximetano, e no segundo nós temos um etanol, que é um álcool, né? Então, eles têm a mesma fórmula molecular, porém as suas funções e fórmulas estruturais são diferentes. Olha aqui embaixo, nós temos um aldeído e uma cetona, com 3 átomos de carbono nos dois, um átomo de oxigênio nos dois e 6 átomos de hidrogênio nos dois. Então, eles têm a mesma fórmula molecular, fórmulas estruturais diferentes, assim como as funções químicas também são diferentes, certo? Bom, então, para a isomeria de função, o que vocês têm que prestar atenção? Eles vão ter mesma fórmula molecular, só que as fórmulas estruturais e função são diferentes, ok? A nossa segunda isomeria de hoje é o quê? É a isomeria de cadeia. O que a gente vai ter aqui? Ocorrem compostos que vão apresentar a mesma fórmula molecular, a fórmula estrutural vai ser diferente, mas eles vão apresentar apenas diferenças nas cadeias carbônicas, ou seja, eles vão ter a mesma função orgânica, tá? Por quê? Olha aqui. Aqui a gente tem o C4H10, aqui eu tenho um hidrocarboneto e aqui eu também tenho um hidrocarboneto. Não mudou a função orgânica, né? Então, aqui eu tenho um hidrocarboneto de cadeia normal, ou seja, não tem nenhuma ramificação. Enquanto que aqui eu tenho um hidrocarboneto ramificado, um hidrocarboneto de cadeia ramificada. Então, aqui a gente tem a primeira diferença, tá? Então, nós temos mesma fórmula molecular,
mesma função orgânica, porém as cadeias carbônicas são diferentes. Uma é normal e a outra é ramificada. Vamos observar mais um exemplo que tem aqui, ó. Traz para vocês aqui o C4H8. Os dois são hidrocarbonetos, né? Porém, aqui eu tenho um hidrocarboneto de cadeia fechada e aqui eu tenho um alceno. Então, aqui eu tenho um hidrocarboneto com uma cadeia carbônica ramificada por uma dupla ligação. Olha aqui. Aqui eu tenho uma amina secundária e aqui eu tenho uma amina primária. Mesma função orgânica, fórmulas estruturais diferentes e a mesma fórmula molecular. Estão percebendo a diferença, então? Bom, a terceira isomeria que eu vou apresentar para vocês, então, é a isomeria de posição. O que é essa isomeria de posição? A isomeria de posição ocorre com os isômeros que pertencem à mesma função química e apresentam o mesmo tipo de cadeia, porém, o que vai mudar? Ou a posição do grupo funcional, ou a posição do radical, ou a insaturação. Então, o que nós vamos ter aqui? Só vai mudar, então, a diferença, a posição do grupo funcional, do radical ou da insaturação. Vamos observar aqui, ó. Aqui eu tenho um álcool e aqui eu tenho um álcool. Os dois pertencem à mesma função orgânica. Os dois têm fórmulas estruturais semelhantes. O que muda? Apenas a posição da hidroxila. Aqui eu tenho um álcool primário, né? E aqui eu tenho um álcool secundário. Só mudou o grupo funcional de posição, certo? Bom, agora vamos lá. Agora aqui, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas cadeias carbônicas ramificadas. Então, eles têm a mesma fórmula molecular, eles têm a mesma estrutura de cadeia carbônica, porém, o que vai mudar de posição? Apenas o radical. Aqui eu tenho um metil no carbono 2 e aqui o metil está no carbono 3. Então, mudou de posição apenas o radical da minha cadeia carbônica. O outro exemplo que traz para vocês aqui, ó, é quanto à insaturação. Aqui eu tenho um alceno, aqui eu tenho um alceno, os dois têm a mesma fórmula molecular, C4H8, porém, aqui a minha insaturação está no carbono 1, enquanto que aqui a minha insaturação está no carbono 2, tá? Então, o que vocês viram aí? A primeira, que é a isomeria funcional, então muda a função do composto orgânico, mesma fórmula molecular e fórmula estrutural diferente. O segundo, você tem aí uma isomeria de cadeia, o que vai diferenciar é o tipo da cadeia carbônica, se ela é ramificada, se ela é normal, se ela é fechada, se ela é aberta, né? E aqui a gente tem a isomeria de posição, que muda a posição do grupo funcional, ou a posição do radical, ou a posição da insaturação, certo? Vamos continuar então para a nossa quarta isomeria, que é a metameria, que é a nossa quarta isomeria plana lá, né? O que é a metameria, então? É um caso de isomeria plana em que os isômeros são da mesma função química, muito importante, então eles são da mesma função química e apresentam cadeias heterogêneas. Diferem entre si pela posição do heteroátomo. Então, o que a gente tem aqui? Precisa existir um heteroátomo, tá? Tem que ter um heteroátomo. E o que vai diferenciar eles? Apenas a posição desse heteroátomo. Até agora não tinha aparecido nenhum heteroátomo. Por quê? Só é considerado heteroátomo se esse elemento diferente do carbono estiver entre dois átomos de carbono. Observa que nessa cadeia carbônica você tem um heteroátomo aqui, ó. Esse aqui é o heteroátomo. Se esse oxigênio aqui não existisse, esse aqui não seria considerado heteroátomo, porque ele não está entre dois átomos de carbono, certo? Então aqui você tem um heteroátomo depois do carbono 1 e aqui você tem um heteroátomo depois do carbono 2. Então eles têm a mesma função orgânica, mudou apenas a posição do heteroátomo na cadeia, ok?
Bom, como nós vimos lá em cima, a isomeria, então, ela tem as suas variações, né? Vou voltar aqui no diagrama só para a gente relembrar. Vamos relembrar aqui, deixa eu voltar aqui, peraí, só um minutinho, aqui. Então, nós vimos as isomerias. Bom, então, nós vimos as 4 isomerias planas. Estática, que foi a de função, a de cadeia, de posição e a metameria. De função, mesma fórmula molecular, diferente função orgânica, diferente fórmula estrutural. De cadeia, mesma fórmula molecular, mesma função orgânica. O que vai mudar é o tipo da cadeia carbônica, se ela uma cadeia normal, uma cadeia ramificada, uma cadeia saturada, ou uma cadeia fechada, né? De posição, o que a gente teve lá? Que muda a posição da insaturação do heteroátomo ou a posição do grupo funcional. E a metameria, aqui não é a posição, não tem o heteroátomo, tá? Metameria que vai ter o heteroátomo, desculpa. E agora a gente vai ver a tautomeria. O que vem ser a tautomeria? Vamos lá, então. Metameria, por último aqui, a tautomeria, que é a nossa isomeria dinâmica. Esse aqui é um caso em que 2 ou mais isômeros coexistem em equilíbrio químico dinâmico, tá? Então, o que acontece? Eles podem ficar se transformando um no outro pela mudança na posição do hidrogênio na molécula. A tautomeria também pode ser denominada de cetoenólica ou aldoenólica. Por quê? Ocorre entre cetonas e enóis, ou seja, a cetona se transforma num enol, ou entre um aldeído que se transforma em um enol. O enol é todo o composto que apresenta uma hidroxila ligada a um carbono diretamente o quê? Insaturado. Como assim? Vamos para o exemplo. Então, o que a gente tem aqui? Ó? O que a gente tem aqui? Eu tenho um aldeído CH3, C dupla OH. Por que é um aldeído? Porque eu tenho aqui uma carbonila, né? Ó, C dupla OH, uma carbonila ligada diretamente a um carbono primário, né? Que ocorre a quebra dessa dupla ligação aqui, e essa dupla ligação ela vem para cá, e esse hidrogênio ele vem para cá. Então, o que aconteceu aqui, ó? No final, vocês têm agora um carbono aqui insaturado, que antes era saturado, agora ele é insaturado, e diretamente ligado a uma hidroxila. Então, você tem um aldeído que se transformou em um etanol, que é um enol. Então, você tem aqui o etanol sendo convertido em etanol, só pela diferença na posição aqui do hidrogênio. Olha aqui que quando acontece com a acetona. Você tem aqui a acetona, a carbonila está em um carbono secundário, né? 2 carbonos ligados a essa carbonila. Ocorre a quebra dessa dupla ligação. A dupla ligação vem para o meio, tornando esses carbonos insaturados. E o hidrogênio se liga ao oxigênio, formando uma hidroxila. Então, aqui da cetona, você vai ter a formação de um enol, que é o que? Quando a hidroxila está ligado diretamente a um carbono insaturado, certo? A tautomeria também pode ser cetoenólica e existe a tautomeria imina-enamina, no qual predomina a inimina. Exemplo, vamos lá. Aqui a gente tem, ó, uma amina, né? Em que está ocorrendo uma ligação aqui diretamente com o carbono e mais um CH3. O que vai acontecer? Ó, vai quebrar essa dupla ligação que está aqui, tá? E aí vai vir um hidrogênio para cá, esse hidrogênio vem para cá e vai formar uma dupla ligação aqui. Então, ó, quebra esse hidrogênio aqui, quebrou esse hidrogênio. Então, você tem uma quebra desse hidrogênio, ele sai do seu lugar. Quando quebra, esse carbono, ele vai ficar com um sítio aberto. Esse carboninho aqui do meio, tá, gente? Ó, esse carboninho aqui do meio, ó. Ele vai ficar com um sítio aberto. Quando ele fica com um sítio aberto, vai formar uma
dupla ligação. E esse hidrogênio que estava ligado a esse carbono aqui, ele vai se ligar lá com o nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio ele tem que fazer 3 ligações. Então aqui ele estava ligado, estava fazendo uma ligação direta, 2 ligações diretas aqui com o anel hexano, né? E uma ligação com o CH3. Aí o que aconteceu? Quebrou a insaturação, formou uma dupla ligação aqui no meinho e o hidrogênio entrou aqui no espaço que estava sobrando para o nitrogênio. Então a gente tem uma imina formando uma enamina, ok? Tá. Agora que a gente viu essa parte da tautomeria, nós vamos então agora para a isomeria espacial. A isomeria, então, o que a gente tem? A isomeria espacial é o caso de isomeria em que a diferença entre os isômeros só pode ser verificada mediante observação de estrutura tridimensional, pois as substâncias apresentam a mesma função e o mesmo tipo de cadeia até as mesmas posições nos grupos funcionais de saturação ou de radicais. Há 2 tipos de isomeria espacial, a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho da isomeria geométrica, que é o que a gente chama de isomeria cis-trans. Essa isomeria geométrica em compostos de cadeia aberta precisa, primeiro, que exista uma dupla ligação. Segundo, o radical 1 e o radical 2, eles precisam ser diferentes, assim como o radical 3 e o radical 4 também precisam ser diferentes. Observe. Aqui a gente tem um isômero geométrico cis-trans, por quê? Você tem 2 átomos de carbonos fazendo uma dupla ligação, primeira condição. Radical 1 é diferente do radical 2, assim como o radical 3 é diferente do radical 4, tá? E aí o que você observa? Que quando você tem 2 radicais semelhantes no mesmo plano, você vai ter um composto cis. Então aqui, ó, cloro aqui, composto cis. Quando você tem 2 radicais semelhantes no mesmo plano, cis. Então aqui vocês têm o cis 1,2 de cloro etano. Mas se esses radicais estiverem em planos opostos, você vai ter o isômero trans. Então aqui 1,2 de cloro etano na versão trans, porque o cloro está num plano diferente do outro cloro. Então eu costumo falar que quando eles estão paralelos, eles são trans. Quando eles são perpendiculares, eles são trans, tá? Então paralelos, cis, perpendiculares, trans, tá? Então a gente sempre traça esse plano imaginário para conseguir chegar nessa diferenciação de cis e trans, tá? E a isomeria geométrica no buteno? Por que buteno? Porque são 4 átomos de carbono, né? Então o que a gente faz? Traça um plano, tá? Aonde está a dupla ligação, e aí a gente faz aquele mesmo esquema. Os radicais que são semelhantes, se estiverem no mesmo plano, é o meu isômero cis, e os radicais que forem semelhantes, que estiverem em planos opostos, é o meu isômero trans. Então o but2eno é um composto formado por 4 átomos de carbono, CH3, CH2, CH3, CH, dupla CH, CH3. A gente traça um plano imaginário. O que ficar do lado de cima da dupla ligação é o plano 1, o que ficar abaixo da dupla ligação é o plano 2. Se os isômeros semelhantes estiverem no mesmo plano, esse é o meu cis. Se estiver em planos diferentes, esse é o meu trans. Os isômeros geométricos cis e trans diferem entre si pelas suas propriedades físicas, como temperatura de ebulição, temperatura de fusão, densidade, solubilidade, enfim, aquelas características físicas, propriedades físicas que a gente já trabalhou. E quanto às propriedades químicas, os isômeros geométricos, eles podem ou não apresentar diferença, tá? Bom, um exemplo
é a de propriedade química para dois isômeros geométricos, é o caso do ácido butenodioico, cuja fórmula é essa aqui, ó. C dupla OH, CH, dupla CH, C dupla OH. Então, a gente tem duas carboxilas, uma em cada extremidade, tá? Então, a gente traça aqui o plano na minha dupla ligação. Se as duas carboxilas ficarem no plano 1, a gente tem o isômero cis. Se as minhas carboxilas ficarem em planos diferentes, a gente tem o isômero trans. Para isômeros de compostos de cadeia fechada, então para que haja esse tipo de isomeria, os compostos eles devem apresentar pelo menos 2 carbonos no ciclo contendo grupos atômicos com ligantes diferentes. Então o que a gente tem aqui, ó? Um CH2, aqui um CH e aqui um CH. Ligado a esse H eu tenho um cloro e ligado a esse H aqui eu tenho outro cloro. Então eu tenho 1,2 de cloro propano. E aqui eu tenho um CH2, aqui eu tenho um CH2, aqui eu tenho um CH e um cloro. Então, eu tenho um cloro ciclopropano. Traça o plano aqui, ó. Traça o plano aqui. Se eles estiverem no mesmo plano, os isômeros, os ligantes semelhantes, é o cis. Se tiver em planos diferentes, é o trans, tá? Vamos observar isso aqui no exemplo que tem aqui em cima. Ó. Então, aqui, eu tenho o dicloro ciclopropano, né? Como eu disse para vocês, quando eles estão no mesmo plano, cis, 1,2 de cloro propano. E quando ele está em planos diferentes, eu tenho trans, 1,2 ciclo de cloro propano. Observaram? Então, isso é o que acontece com os isômeros de cadeia fechada, ok? Bom, quanto às propriedades físicas dos isômeros, comparado às moléculas trans com as moléculas cis, atraem-se com maior intensidade porque elas apresentam maior capacidade de empacotamento. Essa maior proximidade entre as moléculas implica maiores forças intermoleculares. Sendo assim, o isômero cis apresenta, comparado ao isômero trans, maiores valores de ponto de temperatura de fusão e de ebulição. E também tem maior densidade, tá? Observem aqui, essa tabelinha mostra bem certinho o que a gente falou. O isômero cis tem uma temperatura de fusão menos 62, enquanto que o trans menos 120. Temperatura de ebulição 99, enquanto que o trans 92. E as densidades também têm variação, ok? Bom, isso é o que vocês têm para isomeria nesse primeiro momento. Fica faltando então a isomeria óptica para a gente ver. E aí agora vocês vão fazer os exercícios de aplicação para me enviar do módulo 10, tá? Só os de aplicação, não precisa fazer esses aqui para me enviar não, porque esses vocês têm gabarito. Claro que se tiver alguma dúvida vocês podem estar me enviando. O módulo 11, tá? Módulo 11, acho que tem mais um módulo, né? O módulo 11. O módulo 12, para me enviar como tarefa, ok? Então, vou ficar aguardando vocês me enviarem essas atividades. E qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, ok?